Essa crônica de hoje, irei tecer alguns comentários sobre a sua evolução social e cultural na humanidade. Trata-se de um período em que a humanidade teve muitas transformações. Foi o período chamado de após Segunda Guerra Mundial. Nesse período, as nações europeias, e por que não dizer as nações de outros continentes também, sofreram uma mutação incomensurável na trajetória de desenvolvimento das suas civilizações e, consequentemente, na imposição das suas culturas. A década de 50 foi uma década que sentiu essas transformações, principalmente transformações que passaram a mulher na humanidade. A mulher, com seu comportamento baseado nas civilizações e nas culturas obsoletas, arcaicas, e que começaram a ressurgir com ideias, propósitos e manifestações bem modernas na chamada década de 50. Foi aí aonde a influência da vigorização dos países europeus voltando ao seu progresso normal, progresso este que não era mais imposto pelas balas, pelos canhões, pelos bombardeios de outros países, formando uma verdadeira catástrofe no continente. Tudo isso havia passado com a queda do nazifascismo. Aquelas ocupações alemãs na Europa frustraram o processo de desenvolvimento. E a mulher, nessa década de 50, passaram a reabilitar tudo que tinha ido de águas abaixo com o advento da Segunda Guerra Mundial. O Brasil não ficou à parte desse processo. Sentiu perfeitamente que estava se transformando. A mulher brasileira, ela já estava encarando as coisas da vida com mais naturalidade e com mais participação ativa das suas atitudes e dos seus comportamentos. Já ia deixando gradativamente aquela inércia do subjugo da sociedade machista que a dominou e continua ainda a dominar na humanidade. A mulher começou a galgar espaço nessa transformação. A mulher em que ela, principalmente nos centros urbanos, nos grandes centros europeus e aqui mesmo no Brasil, ela veio a colaborar muito ingentilmente com todo o progresso urbanístico, mesmo até na zona rural dos estados brasileiros. A mulher começou a sentir que estava se transformando, e é preciso sentir para poder compreender. A mulher passou
a vigorar no seio do desenvolvimento humano, sendo mais reconhecida com os seus valores intrínsecos, com os seus valores também coletivos na participação dessa caminhada, dessa mutação e dessas transformações que estavam passando a sociedade internacional e também brasileira, digo eu, naquela época. As influências, até linguísticas, foram aparecendo. E a mulher começou a estudar línguas, a estudar ciências e sair unicamente da cozinha, onde essa sociedade ingrata colocava ela como um elo de ligação, quando de fato ela era o sustentáculo da família e não unicamente uma cozinheira, uma copeira ou uma babá. A mulher passou a compreender que poderia rivalizar em qualquer profissão, em qualquer comportamento que o desenvolvimento humano apresentava naquele momento. Não há distinção de gênero no tocante às culturas e ao desenvolvimento socioeconômico, jurídico e psicológico de um povo. A mulher começou a desenvolver. Recordo-me eu que nos tempos áureos de Hollywood, os Estados Unidos colocou um filme em toda a humanidade para assistir, e em toda a época, e em toda a Europa. Um filme em que uma das maiores atrizes do cinema americano apareceu fumando, a Rita Howard. E aí a mulher brasileira começou, desde esse tempo, a começar a fumar. Não que o fumo fosse um estímulo para coisas positivas, mas foi um princípio para uma transformação de que a mulher pode fazer tudo que o homem faça. Daí as mulheres começaram a dirigir automóvel, pilotar aviões, saltar de paraquedas e outras coisas que era privativo só de homem. Quando isso não é privacidade de gênero, de jeito nenhum. E a mulher começou a sua caminhada, a galgar espaço também juridicamente nas instituições jurídicas dos países, nas suas leis, no seu comportamento diante do trabalho. A mulher começou a frequentar as repartições, digo, os escritórios de repartições públicas, tanto federais como estaduais, fazendo o mesmo que o homem fazia, com técnicas de contabilidades e outras coisas que o valham no setor da administração pública nacional. A mulher deixou de ser aquela que é apenas admirada como mulher protótipo de bondade, de ternura, de carinho, de compreensão. Mulher é tudo isso, mas que seja também exaltado os seus valores profissionais, as suas inclinações, inclusive até inclinações da sexualidade moderna. E tudo isso foi uma transformação. A
década de 30, aliás, digo eu, a década de 50 iniciou no Brasil uma nova era de, não digo renovação, mas de inovações da mulher brasileira no cenário, no palco do desenvolvimento das grandes metrópoles do universo, principalmente na América Latina. A mulher em que ela começou a analisar quem era ela, quem eu sou, para onde eu vou, por que eu existo. Nós vemos perfeitamente uma Leila Diniz com a sua capacidade de feminilidade. Certa vez teve uma grande expressão ela, uma expressão que ficou notória. O homem não é o dono do corpo de uma mulher. A mulher é que é dona do seu corpo. São essas coisas que iam mentalizando a mulher brasileira. E ela foi galgando espaço nessa chance que o desenvolvimento estava propiciando a ela. Não estou dizendo isso procurando negar as virtudes femininas do gênero feminino, como ser mãe, como dizia o poeta, ser mãe é desdobrar carinho, é ser anseio, é ser temeridade, é ser tudo que os males equilibra. Ser mãe é padecer num paraíso. Isso ela reconhece, isso ela sabe, mas não procurando ofuscar os seus valores outros e deixando somente em evidência a chamada maternidade. No conceito biológico da fecundação, ambos os sexos não têm distinção com gênero. Todos têm a sua participação. Todos cooperam, colaboram. É a própria natureza humana que está ali cooperando. Não é sexo A, B, C, D ou F, ou um alfabeto todo. É a humanidade. É aquele que está conduzindo tudo isso. Aquele que vive sobre as grandezas incomensuráveis, que é o nosso Deus. O nosso Criador de todas as coisas. E ele não ia criar coisas diferencial uma da outra para subjugar. E a mulher brasileira começou na década de 50 a compreender esses valores. Eu sei perfeitamente que valor ninguém dá e ninguém tira. Valor, ele existe por si mesmo. Valor se reconhece ou não. E a mulher brasileira tem o seu valor. Seu valor desde os tempos dos primórdios do Brasil. Desde os tempos em que as caravelas viviam explorando aqui o nosso território. Explorando até as nossas primeiras mulheres, ou as primeiras mulheres brasileiras, que foram as nossas indígenas. Mas a mulher sempre foi e será observadora de tudo isso. E lutando sempre para que se aprume mais no decorrer do desenvolvimento social, político, econômico, artístico, científico da humanidade. Hoje, a mulher galga um espaço muito melhor. Graças a Deus, ela vem caminhando como Deus a colocou no universo, como colocou o homem. Há uma interpenetração de valores
homem e mulher, cada um com as suas cooperações, colaborações, distinguindo as coisas, contanto que a natureza humana, o ser humano, desenvolva os seus tipos sociais, econômicos, políticos, jurídicos e ponha toda essa espécie chamada de humanos no seu verdadeiro lugar, sem distinção de gênero, porque todos são iguais. Não digo perante as leis de certos países, mas perante a lei maior. A lei que justamente é a grande lei do universo. É a lei de Deus. E isso a mulher não poderia sofrer o que sofreu. Ela tem que ir para frente, como já está indo caminhando. E é isso que o Brasil espera da mulher brasileira. Há uma frase célebre de um grande patriota na Batalha de Riachuelo que dizia: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. A mulher brasileira não participa totalmente desta frase. Ela discorda um bocado, porque ela disse que com a cooperação dela, com o incentivo dela, o Brasil não espera. Está errado. O certo é, o Brasil não espera, o Brasil tem certeza. Muito obrigado.